chance que a gente está reunida aqui, infelizmente a gente não está conseguindo transmitir a câmera, né? Mas a gente está reunido na Biblioteca do Lô Barreira, aqui na parte da Gibiteca, e a gente vai apresentar, né? No caso, vocês vão ouvir os membros se apresentando agora, antes de começar a introdução do texto. Guilherme, tu pode se apresentar? Sim, claro. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, o Luiz Guilherme, eu sou um dos membros organizadores do Guianá. E o que eu diria mais, assim? Que é do curso de História. Eu sou do curso de História, aspirante a escritor, ou roteirista, ou fã de quadrinhos, interessado nisso como fonte, principalmente, para vários assuntos dos mais diversos. Então, é isso. Vamos estar aqui para desenvolver esse grupo e para fazer um trabalho sério. E é isso. Eu passo a palavra, talvez, para o Pedro. Pode ser. Boa tarde, meu povo. Yuri Nobre aqui, membro organizador também do Guianá. Terceiro semestre de História. O que tem mais para falar? Tu gosta de revista? Eu gosto de quadrinho também, né? Como fonte histórica, também como possivelmente futuras pesquisas, né? Sou bolsista, PPCA, Programa de Promoção à Cultura, com o projeto Quadrinhos na UFC, História, Teoria e Prática, e também sou do grupo de pesquisa da parte da comunicação, que é a Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos. E é isso. Boa tarde, colegas, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu era da Letras, eu já me formei no começo desse ano. Isso aí. Atualmente eu sou professor da Rede Estadual do Ceará e estou aqui porque os meus colegas sabem o quanto que eu sou apaixonado por quadrinhos. Eles viram, não sei como, mas chegou para eles a divulgação desse grupo de estudos, enviaram para mim, aí cá estou eu. Nunca, assim, sou muito apaixonado por quadrinhos, mas nunca tinha pensado quadrinhos enquanto estudado quadrinhos enquanto forma de enquanto sou aspecto historiográfico, enquanto fonte histórica, essas coisas, nunca me adentrei muito, mas primeira vez para tudo, né? Por isso que estou aqui entre vocês, meus queridos colegas. O máximo que eu tinha participado é a oficina que tu disse A oficina de quadrinhos. Hã? Não? A oficina de Não, quadrinhos. um negócio Invisíveis. Falou uma coisa assim, né? É o grupo de pesquisa. Isso. No ano passado teve um mini curso desse grupo, que aí eu participei e foi bem da hora. Mas, tirando isso, só leitura personal mesmo. Agora o Eduardo. Realmente, né? Eduardo, né? Atualmente estou diretor da Biblioteca do Lô Barreira e diretor da Gibiteca de Fortaleza, fundada em 2010, né? As minhas formações assim, de acadêmicas são História, Sociologia, Filosofia e também Biblioteconomia foi a última, e também tenho formações técnicas em Cinema, artes cênicas também que eu fiz, deixa eu ver aqui, tenho várias coisas. Fui na área de quadrinhos, eu escrevi 2 livros, um digital e um físico. O primeiro foi A Noite em que a Marvel fez o mundo chorar, uma analogia sobre a morte do Homem-Aranha da Gwen Stacy. Lá Acho que eu já vi esse livro, não sabia que era seu. É meu. O livro precede o autor. Eu sempre falo, toda vez que alguém me pede um autógrafo, eu sempre falo que o meu livro me precede, né? E ele é muito comentado, comentado demais. Aí, apesar que a ideia não é minha, a ideia foi do Gonçalo Júnior, que foi pela editora dele que saiu no primeiro livro. Já o meu segundo livro, que é um livro de 70 e poucas páginas, foi que eu fiz um estudo sobre o primeiro quadrinista americano a criar o primeiro quadrinho comercial do mundo nos Estados Unidos, que foi Alan Kidd e Buster Brown, que foi Richard F. Outcault. Foi uma pesquisa muito legal, porque aí eu destrinchei as bases do quadrinho comercial. O quadrinho que é repetitivo, da série, do personagem recorrente, né? Achei que foi um estudo. Tanto que eu consegui vender para a Alemanha, para a França, para o Japão. Tem pessoas no mundo inteiro que sabem ler português compraram esse meu livro. E agora estou com o terceiro livro, que é
primeiro livro de um mangaka feito nas Américas, que é do Akira Toriyama, que na realidade é uma trilogia de 3 grandes mangakas que eu quero fazer os livros, né, as biografias dos 3. Também fui fundador também do grupo chamado Quadrinhos em Questão, uns anos atrás, que saiu pessoas como Presto Gaudi, que hoje em dia tem canal também. Cara, muita coisa que eu fiz na minha vida, em 46 anos de vida, eu fiz coisas que eu não deveria nem ter feito. E é muito trabalho também. E também gosto muito de filosofia também, de literatura, né? E eu acho assim, só para terminar a minha apresentação, que eu fico muito feliz que tem um grupo formado aqui em Fortaleza, né, formado pelo curso de História, numa perspectiva de estudo de quadrinho como perspectiva histórica. Por quê? Lá em 1982, que foi a primeira vez que eu li um quadrinho na minha vida, minha mãe me deu um quadrinho do Popeye, que saiu por uma editora chamada RGF, Geográfica Editora, que pertencia ao senhor Roberto Irineu Marinho, dono da Rede Globo, né? Eu fiquei absorto com aquilo. Eu tinha 3 anos, no ano seguinte eu aprendi a ler e escrever por causa daquele quadrinho. E desde então eu leio quadrinhos compulsivamente. Leio quadrinhos europeus, asiáticos e tudo. E eu acho que enquanto a gente, e sempre foi o meu pensamento nos anos 90, que um dia o quadrinho ia ser tratado como um objeto de pesquisa sério. Porque a gente tem que tratar, a cultura pop hoje em dia ela enraiza tudo. Mas o quadrinho é o iniciador, na minha opinião, da cultura pop mundial. Ele é o que inicia tudo, é o gatilho inicial, é a primeira forma de cultura pop. Então eu fico muito feliz em convidar isso, e se eu puder contribuir com alguma coisa, né, vou contribuir. Só um adendo antes da apresentação da Débora começar, fazer aqui um breve panorama da cena de quadrinhos do Ceará, para quem não é do Ceará, né, que está escutando aqui, né. Bem, no caso da UFC, né, a UFC tem uma oficina de quadrinhos que está há 40 anos, justamente, né, há 40 anos, foi fundada em 83, né, pelo professor Jesuíno, sabe? Aí ela retornou com o professor Ricardo Jorge, né, 2005, né? O cenário de quadrinhos do Ceará, assim como em qualquer estado, né, é voltado muito para tiras de jornal, né, para charge também, né? Mas também temos algumas graphic novels que conforme vocês forem aderindo ao grupo de estudo, vocês vão ver as demais cenas. Eu não quero ficar só preso na cena do Ceará, né? Obviamente é um trabalho do historiador trabalhar com recorte, né? E a gente tem a consciência disso, mas a gente quer expandir, né? Não quer só ficar, a gente quer trabalhar não só o recorte cearense, mas também o recorte do quadrinho nacional. Eu gosto muito de quadrinho nacional, eu particularmente, né? O recorte de outros países também, né? Eu quero muito trabalhar com vocês, em algum momento, um quadrinho africano, Malgache, né? De Madagascar, né? Que é o Ligeiro Magoa, não sei se a Débora já ouviu falar, já assim, né? Que é sobre chá, né? E vai estar... tanto os nossos quadrinhos quanto a nossa leitura, né? Vão estar disponíveis no nosso Drive. Sim. Bom, gente, para quem entrou depois, não sei se pôde ouvir todas as apresentações, mas novamente sejam bem-vindos, né? Todos e todas e todes ao grupo. E a gente vai começar agora a exposição dos textos, né? Como eu já havia dito antes, são textos bem introdutórios, simples, mas que são voltados justamente para esse olhar histórico, né? E pedagógico que os quadrinhos podem ter, né? Essas possibilidades de uso. Como tem aqui a temática escolhida, né, foi os quadrinhos como fonte histórica e recurso pedagógico pluridisciplinar, que a gente vai partir de um olhar histórico, mas a gente pode se expandir para essa pluridisciplinaridade das ciências humanas, né, como outras ciências exatas e naturais que os quadrinhos podem abranger, mas a gente vai estar focando mais no que compreende, né, mais a parte de letras, a história, geografia e sociologia. O primeiro texto é o História em Quadrinho, um olhar histórico, né?
do Cunha, é um artigo escrito em 2011. E a gente vai partir desse texto, o autor Cunha, né, ele vai trazer inicialmente a ideia de justamente as HQs, né, na sua construção histórica, né, na sua conjuntura, como um produto midiático, né, que são portadores de valores de uma determinada sociedade, né, que carregam esse imaginário social em sua construção. E ele utiliza, ele cita o Thompson, né, que é um autor, um historiador inglês, né, que ele vai trazer justamente essa ideia de que a mídia, né, ela molda as consciências e naturaliza ideologias, né. Então a gente pode pensar a ideia dos quadrinhos, por mais que sejam e foram por muito tempo inferiorizados frente a outras mídias, né, frente ao cinema, outras produções artísticas, a gente vai tomando essa noção de que justamente o quadrinho é sim um produto, né, semiótico que possibilita a gente a transmitir esses valores, ideologias, ou você legitima ou você contesta, né, podendo utilizar para contestar a ordem social vigente, né. E aqui eu utilizei um quadrinho, uma imagem para simbolizar o que essa parte está querendo dizer, que é um quadrinho chamado Palestina, né, que é de um jornalista muito famoso, que já ganhou um prêmio Pulitzer, isso, Joe Sacco. Eu ouvi dizer que ele não vai mais fazer, né? Ele vai se aposentar? Eu não sei nem se é se aposentar, mas é porque eu não cheguei a ler, porque eu batei uma preguiça. Mas eu vi justamente isso, ele meio comentando assim, que não ia mais fazer jornalismo quadrinístico. Entendi. Foi bem triste ver isso. Sim. O último foi com o Art Spiegelman, né? Que também trata sobre a Palestina. Vamos tentar colocar esse texto aí, esse quadrinho aí no nosso grupo. Também saiu na revista, não foi? Sim, na Piauí, saiu na Piauí. Então, pra gente discutir na próxima. Tem aqui a coleção da Piauí. Viu? Olha aí. Pois é, a gente pretende utilizar bastante esses quadrinhos desse autor, né? O Joe Sacco, que é um jornalista, já ganhou o prêmio Pulitzer, e ele trabalha muito a questão dos conflitos no Oriente Médio, né? Nas guerras, principalmente esses últimos trabalhos dele, que é Notas de Gaza, né? E o Palestina. E eu utilizei essa imagem, o quadro que está do lado da capa do quadrinho, é uma imagem justamente dos árabes, né? Dos palestinos, frente ao exército de Israel, né? E traz essa questão justamente porque o Joe Sacco, ele estava lá em campo, né, observando os conflitos como um jornalista, só que produzindo o quadrinho, né? Tem esse olhar dele como uma espécie de mediador, né? Ele está vendo, né, essa interação. Então eu gostei de utilizar essa imagem justamente para essa ideia de contestar, porque ele, na escrita dele, ele contesta que não existe justificativa plausível nenhuma para a existência desse conflito, que não seja a ideia de extermínio deste povo para recuperação do território palestino para ser anexado a Israel, né? Então, continuando aqui, essa primeira parte para quem lê o texto, já identifica que essa é meio que a ideia central, essa ideia de, justamente, que tanto um quadrinho como qualquer outra mídia pode ser usado como uma propaganda ideológica, ou ele pode servir como um instrumento de resistência, né? Já que os quadrinhos, eles são uma mídia de massa, né? Eles se originam como uma mídia de massa que, na origem deles, como o Eduardo falou, eles eram muito baratos, né? Eles vinham em jornais, vinham como se fossem encadernados, né? Uma folha, né? Um folhetim dentro do jornal com essas tiras. E geralmente, como as charges, né? Eles têm um caráter um tanto quanto crítico, né? Que posicionam a opinião daquele autor sobre um determinado tema, né? Então, assim, pode ser. Ele é maltês, ele nasceu em Malta. Uhum. E eu acho muito interessante que ele tem um quadrinho bem inicial, que ele faz pequenas histórias da escola, da faculdade, né? Que ele retrata muito bem o Sacco, essa questão de você ser filho de imigrantes dos Estados Unidos e você comparar a realidade da sua casa, que é a realidade de duas pessoas que nasceram em Malta, com a realidade que você está vivendo dentro dos Estados Unidos, com um olhar para fora dos Estados Unidos.
Isso daí é uma coisa que o Sacco faz com muita propriedade. Com muita propriedade. E fazendo um paralelo com o Art Spiegelman, que também é filho também de imigrantes. O pai dele foi para o campo de concentração de Auschwitz, né, como todo mundo bem sabe, criou aquela obra Maus, que é uma obra crítica. Não é tanto falando sobre nazismo. O Art Spiegelman, uma vez, eu fui ver uma palestra dele, uma palestra em São Paulo, que roubaram até o computador dele. Ele colocou na rede social que até hoje ele procura um notebook que roubaram lá numa palestra em São Paulo dele. Não sei quem foi o ladrão lá em São Paulo, mas alguém roubou o computador dele. Mas eu acho muito legal do Art Spiegelman e do Joe Sacco esse ponto de vista, que quando você vai pegar as pessoas da geração dele, como Robert Crumb, Gilbert Shelton, essa galera aí só usava drogas, bebiam pra caramba, tinham mais uma questão de tentar se encontrar na cultura americana. E esses dois, eles veem a cultura americana porque eles têm uma tendência a descolar, são descolar daquela cultura. Porque os pais não são americanos, os pais são alemães, os pais são malteses de Malta. Então eu acho que isso, você conduz muito o autor a criar um olhar no quadrinho dele diferenciado. Isso daí eu acho que a gente sempre tem que pensar quando a gente está lendo o Joe Sacco, lendo o Art Spiegelman, que esses caras não são americanos completamente, são caras com um descolamento da cultura americana, né? São mais observadores. Pronto, prosseguindo aqui, as HQs como expressões do imaginário das conjunturas, né? Nesse texto, o Cunha ele vai trazer apresentações, né? Ele apresenta alguns panoramas que a gente pode partir para realizar essas pesquisas históricas, né? Ele traz alguns autores que estão listados lá no texto, no final nas referências, não vou lembrar ao certo o nome de cada autor, que eles produziram artigos ou dissertações, teses para universidades, né, federais, trazendo as HQs como temáticas, né, envolvendo esse olhar histórico, geopolítico, né, sociológico. E ele traz, primeiramente, um dos autores acho que é Eduardo, não vou me lembrar o sobrenome. Ele fez um artigo para um encontro da América Latina, né, envolvendo justamente questões de história, geopolítica, né? E ele trouxe o Capitão América e o Superman de 38, né, o Action Comics número 1 e o Capitão América número 1, como uma base, né, uma fonte historiográfica, né, para ele utilizar nesse artigo para debater sobre a propaganda, né, em meio à guerra, em meio à Segunda Guerra Mundial. Porque, eu não sei se todos sabem disso, mas durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, os quadrinhos eles estavam super populares, principalmente nos Estados Unidos, né, e eles eram enviados para as zonas de combate, né, porque eles eram muito baratos e era uma coisa de massa que realmente servia como propaganda meio que ideológica, né? Aquilo que a gente apresenta como soft power, né? Era meio que um estímulo àqueles soldados de combater, né? De ver que eles estavam de um lado certo, né? Entre aspas, do combate. Tanto que no texto ele vai trazer um olhar bem interessante, né? Que ele pega do autor que escreveu, que é justamente essa ideia do Capitão América, ele não tem uma arma em si, ele usa um escudo, né, o que representa que os Estados Unidos, né, só entrou na guerra devido ao ataque dos japoneses a Pearl Harbor, né, e que eles estavam em posição até então de defesa, e em 1941 eles entram, né, como uma retaliação ao ataque de Pearl Harbor, né. E também tem a construção do Superman, né, que seria essa ideia de do Salvador Branco, né, como a gente Messias, né? vê, né? Isso, uma espécie de Messias americano, porque justamente de todos os lugares do mundo ele caiu nos Estados Unidos, né, no Kansas, num canto super conservador, então ele cresceu com valores conservadores, né, a história é desenvolvida assim, por mais que a construção dele como personagem, né, parta de dois judeus, né, o Joey Shuster e o Jerry Singer, né? E eles vivendo em Nova York,
foram muito vítimas dessa posição, né, mais renegada. Eles moravam no Brooklyn, né, eles estavam numa parte da cidade que não era... Eles viviam meio que na pobreza. E eles constroem esses personagens, né, esse arquétipo de super-homem, que até então a gente não vê nas histórias em quadrinhos, né? É esse ponto que culmina na criação dos super-heróis, né? Dessa figura que tem poderes, que não é da Terra, que vem pra Terra e assume esses valores messiânicos, né? E o De que Salvador. vende a mídia, né? Porque o gênero super-herói é o que vende a mídia. Porque Isso. quadrinhos só reproduziam antes do Superman, esporadicamente quadrinhos de jornais, né? Desligou o microfone? Ligou? Vamos ver se desligou o microfone. Não. Não. Tá captando normal? Ah, deixa eu ler o comentário aqui. O Saco disse que não vai mais trabalhar com jornalismo em quadrinhos, que vai tentar ir para uma nova vertente. Aí, ó. Não é necessariamente se aposentar, só não Ah, vai entendi. trabalhar mais. Obrigada, Alessandra, pelo comentário. Eu acho assim, porque eu fiz um livro que eu não lancei, porque a editora não queria lançar, que era a Era dos Criadores do Superman. O Superman ele tem uma coisa muito maluca, porque ele é um time comercial dos criadores. Os criadores, originalmente, time comercial. Tino comercial. Time comercial. É porque os criadores queriam vender ele para jornais. Nunca conseguiram. O Super-Homem foi criado, de fato, em 1934, mas ele só aparece na revista de quadrinhos Action Comics em 1938. Ó. Então, um hiato de 4 anos. Por que durante 4 anos o Superman não apareceu? Porque as mídias jornais achavam idiota o personagem. O personagem era muito equivocado. É tanto que quem lê as reproduções de Action Comics número 1 vai ver uma coisa que é interessante. Quando ela foi aprovada para sair na National, que era a editora precedia DC Comics, ela tem uma numeração nos quadros. É porque os caras, o desenhista, o Joe Shuster, teve que remontar para se tornar a história em quadrinho. E só foi capa porque um cara, o Action Comics era uma ideia de um cara, que o cara tinha uma ideia, vou fazer um lançamento de um quadrinho. E o Superman ele nasceu como símbolo do operariado americano, ele não nasceu realmente como símbolo americano dos Estados Unidos. Essas questões dele ser um estrangeiro, dele ser uma pessoa de fora do imigrante, é porque os pais do Jerry Siegel eram imigrantes judeus, por causa disso. E uma outra questão que fica muito simbólica é porque eu peguei uma entrevista com a irmã do Joe Shuster, que ela mora no Canadá, já é falecida, e ela me falou que o Joe Shuster falava para ela que o Jerry Siegel tinha criado, porque quando em 20 e pouco o pai do Jerry, 30 e pouco, 31, 32, né? O pai do Jerry Siegel morreu depois de um assalto. O assaltante chegou com a arma e ele desmaia e morre de um ataque cardíaco. Aí o Jerry Siegel, durante o velório, corre para a casa do Joe Shuster e pede para o Joe Shuster desenhar o pai dele que não morreu como super-herói. Aí nasce a figura do Superman. Que essa figura que é a prova de balas. Exatamente, né? Que é a prova de balas e tal. E outra coisa, houve também uma distensão que no livro eu consegui descobrir que o Jerry Siegel contratou um outro desenhista, que era o desenhista do Buck Rogers, que é um personagem americano de jornal, né? Que é um personagem de ficção científica, né? De pulps. Que ele contratou o cara para tentar desenhar e vender o Superman para jornal, não deu certo. Aí ele retorna de novo com a parceria com o cara. Esses detalhes aí que eu estou contando é que nós como pesquisadores, temos que tomar conta, porque depois a própria mídia americana, quando toma o Superman dos criadores, né, torna ele um material patriótico. Mas antes ele não nasce patriótico. Tanto que essas induções dele voar, visão de raio-x, não existiam no personagem original. Só existia pular, dar grandes pulos, grandes saltos. A força, né? Super força. Pronto, só existia isso. Por exemplo, nos anos 90, quando vai ter o retorno ao Superman, acontece uma coisa, questão comercial, não questão patriótica. O John Byrne nota que precisa humanizar o personagem, trazer o pai e a mãe, porque no quadrinho original, o pai e a mãe já morrem rapidamente. Eles morrem logo na primeira história e já morrem, já falece. E o Clark Kent vai viver lá. Porque existe uma questão assim,
de você nós estamos falando de quadrinho comercial, quadrinho que atende o mercado. A gente sabe que toda a função do quadrinho, todas as tomadas de decisões do quadrinho, tipo, que a Débora colocou muito bem sobre a Segunda Guerra Mundial, foi porque a indústria americana da guerra, que era o governo americano, queria bancar. E se eu estou te bancando, tu tem que fazer o teu produto para atender a minha necessidade. Como eu quero. Exatamente. Então é o ponto de vista aí. O Capitão América, ele aparece uma oposição muito grande, comparando Joe Simon e Jack Kirby, criadores do Capitão América. Tem uma passagem na biografia, na autobiografia do Joe Simon, que eu acho que a gente deve questionar como historiadores de quadrinhos. É porque quando ele cria o Capitão América e coloca essa capa aí, os pró-nazistas americanos atacam Jack Kirby e Joe Simon. Eles saem da editora, da Time, são atacados por nazistas. Incrível que pareça. Sabe quando o capitão é considerado alguma coisa? Quando os Estados Unidos entram na guerra. Isso daí, vamos levar para o cinema. Quando o Chaplin faz o Grande Ditador, os americanos também, que são nazistas, que são pró-nazismo, também não gostam. Eles boicotam o filme do Chaplin que fala sobre contra o Hitler. Porque o Hitler era uma figura muito bem vista pelos americanos, né? Porque a gente não vê isso. Mas, o ataque ao Capitão América atacando o Hitler, criado por 2 judeus, e o ataque e tal. Então, eu acho que, inicialmente, não são quadrinhos comerciais, são quadrinhos que têm um ponto de vista dos criadores. Sim, tem uma crítica por trás, que é o abraço da mídia. Só quero deixar essa provocação, né? É interessante parar para pensar nesse aspecto que o Adolfo falou, no sentido de que você vê, então, uma conjuntura afeta aquela mídia. Exato. Sim. Então você tem essa mão de construção histórica que torna ainda mais viável essa fonte como um mecanismo, até o que está envolto dela, o paratexto, né? O que está além daquele aspecto, qual é a escolha de enquadração, que tipo de cores vão ser utilizadas, todos esses métodos são interessantes para a gente pensar. Até pensar no tipo de produção, né, que você tem aí. Quem era que financiava? Sim. Quem era que financiava essas produções? Quem é que estava envolvido? Quem era onde foram produzidos? O que materiais? Por que determinado formato? Determinado formato era mais prático, era mais fácil de ser produzido ou era mais fácil de ser transportado, por exemplo? Porque isso também ocorre. O jornal ele se torna mais padronizado também porque ele era amarrado, né? Exatamente. O negócio ele era ajustado. Toda determinada produção Era feito assim com papel jornal, não era uma produção bem barateada mesmo para massificar, né? Exato. Não existiam ainda as comic shops, essa venda, né, de cliente, de você ir comprar, né, na loja. Então você tinha que ir na banca, né? Não existia ônibus. Aí a luta era Aí, voltando, justamente essa questão, bem pontuado, Eduardo, essa questão de justamente a gente pensar como se dá, né, essa construção por parte dos autores. A gente vê muito isso nos prefácios, né, quando a gente vai ver as edições já encadernadas com os extras, né, a gente tem essas anotações que muitas vezes são esquecidas, né, postas de lado, sobre, enfim, o uso final que a gente vê, né, disso, dessa tentativa patriótica, né, por parte das editoras, até nas escolhas dos relançamentos, né, do que permaneceu e do que muitas vezes foi esquecido. Tem muitos quadrinhos que foram deixados, né, no passado. Isso pode até virar um tema do que não foi republicado, né, foi deixado, que era muito interessante. Eu falo nesse contexto, o paratexto, que tu exatamente tu falou, né? O que seria um prefácio, né? Um quadrinho. A minha bolsa mesmo, eu tô agora com a primeira edição de Bonnie, do Jeff Smith. E essa edição já vem com um prefácio falando justamente como que Bonnie acaba renovando aquele ambiente, com a sátira e tudo mais, que já estava desgastado. Então ele ajuda a dar um refúgio, né? Um respirado. O Bonnie é estadunidense? É americano, é do Jeff Smith, é um americano.
Ele vem daquela linha, né, do que o Walt Kelly criou o Pogo, que é o ídolo, porque o Walt Kelly é o ídolo do Robert Crumb, né? Que o Pogo era um bichinho bonitinho. O Walt Kelly, para quem não sabe, trabalhou na Disney, odiava trabalhar na Disney, então ele criou um personagem fofinho que criticava todo o modo de vida americano e a política americana e mandava os presidentes para aquele lugar. E sempre o Walt Kelly falou isso daí, que ele criava um personagem. Quando eu tive o prazer de tirar foto e entrevistar o criador do Bonnie, o Jeff Smith. Ele veio em 2016, ele veio aqui para um FIC, ele gostava de beber cerveja, eu perguntei para ele, eu e ele bebendo cerveja na mesinha lá de desenho dele, né? Nós altamente alcoolizados, é porque ele gostava de beber cerveja. Eu até perguntei para ele porque ele não aparece Comic Con, ele disse que o Comic Con não tem cerveja, então ele não ele gosta de beber cerveja. E ele disse que se inspirou muito no Walt Kelly e em outros caras, porque ele notou que quando a pessoa vê uma capa de um quadrinho, até ele mostrou o boninho dele. Oh, fofinho, bonitinho. Mas quando você vai ler o quadrinho dele, aí você descobre que é pesado. Que é um assunto pesado, que é um assunto bem até estressante para quem está lendo. Então ele disse assim, isso daí atrai, porque você coloca numa banca de revista, no comic shop, e a pessoa compra, vou comprar para o meu filho. Isso daí. E uma coisa que eu falei para ele assim, que anos atrás eu estava aqui na livraria Cultura, quando existia, porque não existe mais hoje em dia, né? Aí a pessoa da Cultura colocou o Maus do Art Spiegelman numa parte de quadrinhos infantis. Nossa! Aí eu acho sempre aquela questão de você achar, porque são coisas fofinhas, bonitinhas, desenhinhos, né? Um ratinho, né? Eu acho que assim, Você arte de mal. Tem um gatinho na capa, mas tem um símbolo nazista na capa. Então ela tem um caráter um pouco rasgado, assim, uma técnica assim, e eu não acho tudo infantil, assim, a primeira vista. Mas do que eu tô querendo... Opa. Sim, som aqui. O Vai foi simplesmente desinformado depois. Não, é isso que eu tô Você perdeu a conexão de rede. Não é presunção de Deixa eu ver aqui uma mouse coisa. por ser fofinho era infantil, mas que por ser um quadrinho Voltamos. Não, essa previsão. Gente, É porque são histórias de desenhos. Exato. Desenhos. Gente, só uma pergunta. Há quanto tempo tá sem som? Agora, faz um minuto. Ah, tá. Beleza, viu? Pode voltar, viu, Débora? Não, é que ele tá falando. Porque eu acho que essa discussão sobre a qualificação, porque nós passamos quase um século, o quadrinho ele aparece como quadrinho como mídia forte, final do século XIX, como vocês bem sabem, mas durante um século inteiro é um ataque maciço das mídias, de todo mundo sobre os quadrinhos. E esse discurso da infantilização do quadrinho como algo somente infantil, porque existe um quadrinho infantil que eu respeito pra caramba, que é o Ziraldo, que é o Maurício de Souza, que a própria Disney também fez durante décadas também. Até bom. Exatamente, mas parece que o gênero quadrinho infantil absorve todos os gêneros possíveis. Se a pessoa fala de história, por exemplo, eu estava lendo recentemente o Berlim, que é um quadrinho que eu amo de paixão aquele quadrinho, até porque o quadrinista, como a Débora falou, no início do quadrinho, ele fala um pouco sobre a experiência. É um historiador, na realidade, não é um quadrinista, é um historiador. Que é um cara que fez um recorte sobre a Alemanha pré-nazista, mas que ele demorou mais de 20 anos, cara, para fazer aquilo dali, demorou mais de 20 anos. Foram 20 anos da vida de um ser humano jogado para falar sobre uma pré-Segunda Guerra Mundial, uma previsão de um partido nazi-fascista que ia dominar a Alemanha. E a gente tem que levar em consideração que, mesmo assim, muita gente ainda, fora do ciclo dos quadrinhos, considera o quadrinho infantil. Exato. O discurso da infantilidade do quadrinho é contrário pelas pessoas de fora. Sim. E eles têm uma função também, né? Então, uma função de banalização de uma mídia que foi, e ela foi... E uma coisa interessante que foi ressaltada nos quadrinhos é que... Mas eu acho que dá certo. Exatamente, em geral, muito pouco, né? A gente sabe que ela foi muito absorvida por contracultura.
Muito. Creio, total. A gente tem desde os mais midiáticos possíveis, como Punk Rock Jesus, que é a mais recente, que é o Sean Murphy. No mais geral, o Homem-Aranha. Homem-Aranha. É super universidade, assim. É verdade, eu tenho muitas coisas assim que foram bom. Porque justamente no Homem-Aranha, no Arqueiro Verde, né? Aí que vai entrar pela primeira vez a assunto das drogas, né? Tipo, já deixar de ser, tipo, viver a vida mesmo normal e vai botar os problemas, né? Tanto que o pessoal dá muito crédito ao Stanley por causa disso, né? Ele trouxe essas situações justamente da juventude em Nova York, né? Que é ter esse perigo, a marginalidade, né? A questão das drogas mesmo, o acesso às drogas, aí bota o Homem-Aranha em situações que realmente, tipo assim, não é um vilão, mas é um vilão também, não é um cara, não é uma coisa que vai... do meu livro na biografia no livro da Gwen Stacy, da Gwen Stacy, eu trago um adendo sobre o Homem-Aranha que eu achei super interessante na pesquisa e sobre algumas pessoas tal. Tu sabe que o Homem-Aranha tem DNA de 3 roteiristas, né? 3 roteiristas se projetaram no Homem-Aranha como sendo eles. Stan Lee, o Steve Ditko, que era desenhista, mas também era roteirista, e o último foi um cara que quando o Homem-Aranha chega na idade, numa idade de 20 e poucos anos, é chamado um cara de 21 anos de idade para assumir o título, que é o Gary Conway. E o Gary Conway, que eu tive o prazer de entrevistar via uma dessas mídias sociais, ele me falou que na época, quando ele fez o Homem-Aranha dele, que é da morte da Gwen Stacy, ele colocou o Homem-Aranha vivendo situações dele, com a namorada dele da época. O apartamento do Homem-Aranha era desenhado com o apartamento dele. Isso daí, os roteiristas modernos do Homem-Aranha, eles não conseguem escapar desses DNA do Ditko, do Stan Lee e do Frank Conway, né? O que eu acho que na entidade comercial, que a gente está debatendo um pouquinho aqui, a gente tem que sempre se meter uma coisa. Se aquilo não vende, é cortado. Sempre a gente tem que pensar desse jeito. Tem que ser capitalizado. Tem que ser capitalizado. Mas é uma questão assim, deu certo, tá vendendo, beleza. É tipo o Alan Moore. Alan Moore, eu nunca pude entrevistar ele de verdade na vida. Ele não gosta, né? Quero entrevistar. Mas o Alan Moore fala uma frase que é muito engraçada, que as pessoas levam um quadrinho comercial como um quadrinho sério. Apesar que ele próprio tentava fazer alguma coisa dentro do quadrinho e era impedido por questões comerciais. Não, cara, tu não pode fazer isso porque tu é doido, é louco, né? Não tem nenhuma autonomia, né? Não tem autonomia. Os editores... E quando a autonomia é dada é porque tu vende muito. Tipo, Frank Miller. Frank Miller vendeu muito, então ele fazia qualquer porcaria depois. Ele fez qualquer porcaria. O Garfiennes mesmo, né? Garfiennes também, né? Verdade. Eu acho que a gente sempre deve levar essa questão. O autor, nessa questão comercial, como é que ele lida com a questão comercial dentro? É um trabalho artístico? Mas é um trabalho voltado para o comercial, o viés comercial. Nunca a gente deve esquecer que o viés comercial está acima de tudo. Desde o quadrinho comercial, é claro, né? Não do Robert Crumb, não dos de outros independentes. independentes, né? Aí, prosseguindo aqui, galera, justamente essa questão da utilização do Superman, do Capitão América, né? É devido a isso, esse reforço, né? Querendo ou não, acabou dando aos ideais americanos, né? Patrióticos. E que justamente essa usurpação, né? Das ideias, né? Justamente, e essa posição que a gente vê que muitos desses autores, eles morreram na miséria, né? Tipo, eles não... Ou seja, agora foi o Peter David. Sim. Nossa, sim, também pra ver que nada mudou, né? Fazer os 10 Foi tipo os criadores do Batman, né? Que agora todo mundo fala criadores, mas até 10 anos atrás só dava crédito pra um dos caras. E agora é com Bill Finger, né? Não é com Bill Finger. Não é Bill Finger. Depois da família dele brigar por séculos aí, pra menos lembrar o nome do homem. Sim, justamente. Aí a gente vê essa construção de justamente esse imaginário, né? Que foi se cercando desse personagem, como o Eduardo bem acrescentou, do Superman, primeiramente, não sendo totalmente como essa ideia que a gente tem hoje dele, né? Do super ET, né? E tipo também do patriótico.
que a gente vai ver mais pra frente no Cavaleiro das Trevas, né, onde o Frank Miller realmente destaca ele como uma arma, né, uma super arma que os Estados Unidos têm, O né? paralelo é claro, né? Ele aciona lá da bomba atômica, da hora ele desvia da bomba atômica, claramente, né? Ele é a bomba atômica. Exatamente. É que, tipo assim, super escoteiro, né? é que não importam os avanços da União Soviética, nós temos o Superman, né? Que é um clássico também dos Estados Vocês viram Unidos. o trailer do James Gunn, do Superman de James Gunn, que eu achei bem interessante, a negação do patriotismo americano, né? Aí eu tava vendo na página do Gunn, né, que eu até comentei, não sei se ele curtiu ou não, mas eu comentei assim, cara, eu gostei do que tu tá fazendo, tu tá fazendo um contraponto do Superman, vestir aquela roupa americana, as cores dos Estados Unidos, mas ele é contraponto, porque ele começa o trailer com a entrevista com a Lois Lane, e a Lois Lane interrogando por que tá fazendo certas coisas que o governo não aprova. Não está aprovando, o governo não está aprovando o que ele está fazendo. E ele fala que não serve a governo nenhum, ele serve ao propósito particular dele. Né? Tem os valores, né? Tem os valores dele. Que eu acho que isso volta ao princípio do Superman lá de 38. Porque o Superman de 38 não era a bandeira dos Estados Unidos, era um cara que lutava pelos operários, pela galera pobre mesmo, pelas pessoas que tinham algum problema e achavam que podia resolver. Até o Superman Absolute do... Qual é o nome dele? O Jason Aaron, né? Ele tá trazendo isso também, né? Essa espécie do Superman socialista, né? Que tá ajudando... Que eu acho que desde a Força e o Martelo, essa discussão tá muito grandiosa, porque o Superman cai num lugar, mas o Superman nunca perde os princípios éticos e morais dele. Ele é um ser humano que tem... Um ser humano não, é um ser que tem princípios éticos e morais. É interessante para começar por esse aspecto, né? Agora a Débora citou o Superman Absolute, né? Essa nova leva Absolute da DC, né? Que a gente consegue parar para pensar um pouco sobre o que essa mídia, tá? O que os consumidores dessa mídia estão atrás ultimamente. Você vê o quê? O Batman tá ficando cada vez mais violento. Total. Tá ficando ao extremo da violência. Tá bem anos 90, né? Massa velho. Cara, o negócio... Tava demais. Lâmina, machado, ele arrancando o braço. As orelhinhas de... Isso é um reflexo do nosso tempo, né? Sim, do tempo e do tempo do criador. Gente, só um adendo, já termina a reunião, viu? Infelizmente, né? Olha aí, 7 minutos para terminar a reunião. Aí a gente vai fazer o seguinte, tanto pro pessoal do Meet quanto pro pessoal que tá aqui, né? A gente vai trabalhar o segundo texto, que é história em quadrinho na educação, aqui é história em quadrinho na história, né? Agora o segundo texto vai ser sobre história em quadrinho na educação, vai ser pro próximo encontro. Fica o convite, né? Para quem é do Meet, para quem tá aqui também, vir pro próximo encontro. Vai ser daqui a 15 dias e o próximo encontro vai ser disponibilizado lá no Instagram. Aí só fazendo um panorama geral, né? Vamos falando aí também, porque justamente, vou concluir aqui, meio assim por cima, essa parte da Guerra Fria e a continuação, né? Seguindo essa história, já que a gente está partindo dessa... dos quadrinhos americanos, né, do pós-guerra, né, agora, falando da parte da Guerra Fria, essa corrida armamentista, né, e a corrida espacial também, a gente vai ter a criação do Quarteto Fantástico, do Hulk e do Homem de Ferro, né, na Marvel, que justamente eles vão carregar, o autor ele traz muito nisso, né, que o Quarteto Fantástico é uma equipe que vai ao espaço, né, eles vão em uma missão e tal, e eles acabam tendo a nave explodida, né, o foguete, pura corrida espacial. E no texto, quem acessar vai poder ver que o autor ele traz uma imagem que eu acabei não trazendo aqui, mas ele traz uma imagem da Sue Storm, né, que é a mulher invisível, né, com o Coisa, o Ben Green, né, e ela vai falar pra ele que eles não podem ser covardes, né, porque isso deles irem nessa missão, né, é pra combater os comunistas, né, assim mais ou menos, o Balão traz essa fala, né. Pode ir. Fala, por favor. Os Guilherme fala. Não, só puxando de volta gente comunista, né? Eita. Alguém falou. Opa, Pode falar. pode falar, a gente tá ouvindo, viu? Eu tô comentando aqui que esse pessoal é hate de comunista, né?
Sim, só voltando, por exemplo, para Mas a maioria desses mesmo da nossa... quadrinhos que a gente conhece, que é famoso, americano, né? Tudo na Ah. época tinha uma narrativa anticomunista, né? É porque eles são Anticomunista. liberais, né? Anticomunistas, né? De tudo, né? Tinha um anticomunismo muito grande nos Estados Unidos. Pois desde é, os vai anos ter 50, volta. então, Só tô dizendo isso, vai ter volta. Pode continuar, gente. Dá certo aí, vai Dá certo. ecoar nos Estados Unidos. Tanto que você vê, Chaplin foi expulso dos Estados Unidos por questão que dizem que ele era comunista. Aquele autor de roteiros de cinema também vai ficar totalmente, um roteirista de cinema vai ficar igualado. Os próprios quadrinhos vão ser censurados se tiverem alguma coisa ligada a comunismo, né? Então, existe uma força sobrenatural ou natural, né, que expulsa o tema comunismo de dentro das mídias americanas. E a gente vai ver que justamente essa questão dos quadrinhos também, eles, nesse período, né, eles vão ser bem iniciados em âmbitos universitários, né, que é onde se tem essa presença de, justamente, essa liberdade de expressão, O Stanley né? vai começar a frequentar as faculdades para ficar com as meninas novinhas também, além disso, né? Mas ele vai começar a induzir aos universitários a absorverem um quadrinho dito mais adulto que a Marvel está produzindo, que a DC Comics produz um quadrinho completamente nonsense, sem sentido nenhum. Bem conservadores, né? Conservador, extremamente conservador, enquanto ele produz um quadrinho que o universitário, ele tem um diálogo, se identifica com aquilo aí. O Doutor Estranho. Doutor Estranho. Tudo, mas é Quarteto Fantástico. Você vai notando que eles vão criando personagens tal para representar. O próprio personagem negro que aparece, o Pantera Negra. O negro mesmo, de verdade, é o Luke Cage, mas o Pantera Negra antecede ao Luke Cage. Mas aí eles usam o estado do exotismo, porque ele não é um negro americano, ele é um negro que veio de um lugar imaginado, né? Você pode notar, é exótico, né? É um cara totalmente exótico. No caso, na verdade, para passar a palavra do Guilherme, que eu acho que eu não tinha terminado o raciocínio, né? Fala, Guilherme, por favor. Sim, não, era só lembrando, puxando, por exemplo, para o começo do nosso papo e um dos focos desse texto também, que é justamente a questão da mídia, né? E o quanto que a gente pode ver isso, por exemplo, nos heróis que a gente conhece hoje, tipo, os que a gente viu aqui, né? Imagem do Super-Homem e o Capitão América. Uns dois dos vários mais manjados. Aí, por exemplo, a gente volta justamente para a época da Guerra Fria, quando a Guerra Fria findou ali com a dissolução da União Soviética. O maior espólio que os Estados Unidos teve foi justamente o domínio narrativo. E falar que a rapaziada do outro lado, que eles não sabiam nada, que perderam a corrida armamentista, perderam a corrida espacial, perderam tudo. Aí a gente vê isso, por exemplo, no quanto que a mídia é forte e interfere, a gente vê isso justamente nos heróis mais conhecidos de hoje. Tipo, ninguém lembra dos heróis soviéticos, que com certeza existiram, eu já cheguei a ver uns, e eu mesmo não lembro de nenhum. E isso não só para quadrinho, né? Tipo, quantos filmes americanos dos anos 70 a gente viu um monte. Quantos filmes soviéticos dos anos 70 a gente viu? Eu não vi nenhum, vou pagar de cult. Tipo, aí nesse tipo de coisa a gente vê a questão da mídia, da narrativa, da força das paradas. Exatamente. Agora, gente, para fechar mesmo, né? A gente vai acabar parando por aqui, na parte da Guerra Fria, representações ideológicas, né? Que traz o X-Men e o Pantera Negra, né? No movimento de contracultura, né? Dos Estados Unidos. Justamente esse período de rebeldia, né? Contra os valores patrióticos e tudo mais, ao uma crítica ao conservadorismo, né? E justamente ele cria esses personagens dando esse tom do preconceito, né, contra as minorias. E o... Tá encerrando? Pronto, então no próximo encontro a gente pode concluir esse texto, né, e iniciar o próximo que traz esse tema do recurso pedagógico, né, como utilizar no ensino os quadrinhos, né. Até o próximo encontro.